Passo então para Fernando Mollica. E aí, Mollica, é um aceno mesmo esses elogios do ex-ministro Guido Mantega ao atual presidente do Banco Central? Qual a possível intenção dele com essa fala aí, nessa reunião com empresários, hein? Tem uma ala aí em torno do Lula que está buscando tranquilizar empresários, né? Lembrando que o governo Lula, nos 2 mandatos, enfim, foi um governo que não foi anticapitalista, foi um governo que trabalhou com as regras do mercado, que procurou manter a situação, cumpriu aqueles compromissos lá da Carta aos Brasileiros. Enfim, então essa é uma tentativa. Agora, tem alguns pontos que são importantes ressaltar, né, que sejam ressaltados. Primeiro, o Banco Central, agora recentemente, ganhou autonomia. O atual presidente do Banco Central tem mandato. Ele tem um mandato até o dia 31 de dezembro de 2024. Ou seja, o mandato dele começa sempre... Os presidentes do Banco Central terão sempre mandatos que começam no dia 1º do 3º ano do mandato do presidente da República. Ou seja, o mandato do atual Roberto Campos Neto vai até o dia 31 de dezembro de 2024, independentemente de quem seja o presidente da República. A menos que ele renuncie, né? O Ciro Gomes outro dia disse que vai convidar a diretoria inteira do Banco Central a renunciar, caso ele seja eleito. Mas, enfim, a menos que o presidente do Banco Central renuncie ou que ele até pode ser destituído pelo presidente da República, mas tem que ser um processo, tem que provar que ele está indo muito mal no banco, tem que ter aprovação do Senado. Então, em tese, o mandato do Roberto Campos Neto vai até 31 de dezembro de 2024 e isso é o que está na lei. Os outros diretores do Banco Central também têm mandatos, não são mandatos coincidentes com o do presidente do Banco Central, mas isso, enfim, quando Mantega diz, pode mantê-lo, vai manter, independentemente do presidente da República, a menos que haja uma crise muito forte que obriga ou uma renúncia do presidente ou então a sua destituição, sua tentativa de destituição. Agora, um ponto engraçado é que a gente fala, o Mantega está sendo mais ortodoxo. Ele, nessa fala, né, para os empresários, ele criticou o Henrique Meirelles por ter sido excessivamente ortodoxo, por ter aumentado os juros em 2008, quando ele, Henrique Meirelles, era o presidente do Banco Central. E uma das críticas que tem sido feitas agora ao Roberto Campos Neto é que ele teria demorado muito para aumentar os juros diante dessa crise. Então a gente vê que em 2020... a taxa Selic estava em 4,75, foi caindo. Em agosto de 2020, ali no auge da pandemia, né, quase no auge da pandemia, chegou a 2%. Certamente foi uma tentativa, já havia uma recessão causada pela economia. Bem provavelmente o presidente do Banco Central não quis aumentar essa recessão, não havia uma pressão inflacionária, né, as economias do mundo inteiro estavam meio que paradas, não havia essa tensão da inflação e a taxa de juros ficou bem baixa. E foi ficando, e depois começa a aumentar. O Banco Central, a pressão da inflação começou a ocorrer e o Banco Central, só em fevereiro de 2021, é que começou a se coçar. Aí começou a aumentar a taxa de juros, que é uma maneira que você tem de tentar segurar a inflação. Você torna o crédito mais caro, você torna mais difícil o acesso ao crédito, portanto, você tem menos procura por produtos e serviços, e isso induz a alguma recessão e induz a uma queda da inflação. Mas só no ano passado, em fevereiro, é que a taxa de juros começa essa escalada. Começa ali, foi para 2,75, subindo, e agora está aí em 11,75, que é bem pesada. Então, para muita gente, o Roberto Campos Neto errou na mão. Tinha que ter começado a aumentar os juros antes para evitar essa escalada da inflação. E é justamente essa postura, digamos, não muito lá ortodoxa, pelo menos uma demora no início dessa política mais ortodoxa aí de contenção da moeda, que o Mantega elogiou, que é bem compatível até com o passado dele como ministro, principalmente ali com a Dilma, enfim. Então é curioso, o Mantega elogia o Campos Neto naquilo que ele tem sido criticado por setores mais ortodoxos da economia. No fundo, faz muito sentido. É com você, Stephanie. É só procurar que faz sentido, né, Mollica? Muito obrigada também a Boris Casoy pela companhia por mais um dia. E eu te lembro que as opiniões emitidas pelos comentaristas do quadro não refletem necessariamente a posição da CNN.